Boa noite, pessoas. Eu quero dar as boas-vindas usuais aqui aos nossos espectadores, ouvintes. Hoje, num domingo à noite, nós temos assuntos importantes para conversarmos, sempre temos. Mas hoje nós temos uma convidada que vem trazer um estudo que ela fez no nosso curso de especialização em sexologia aplicada, a Camila Pelizer, que foi orientada para os seus estudos pelo nosso colega aqui, o Felipe Vaz, que está sempre aqui com a gente, trabalhando com uma série de coisas. Felipe, boa noite. Obrigado por estar aqui. Boa noite, Oswaldo. Camila, é bastante importante para a gente ter você aqui contando essas coisas que você foi estudando para nos fazer entender a importância e do para que você andou estudando isso. Felipe, o que ela vai falar mesmo? A gente tem que andar aqui. Bom, queria desejar boa noite para todo mundo que está ouvindo, assistindo a gente, agradecer o convite aqui, Oswaldo, para estar mais um domingo com vocês e agradecer a presença da Camila também. Camila fez uma pesquisa muito extensa durante a especialização. Foi um trabalho muito robusto, assim, com muitos dados, né? Sobre orientações para atendimento de pessoas LGBT e também relacionados à terapia de casal, para essas pessoas, né, Camila? Você quer contar pra gente um pouquinho? Posso contar. Obrigada pelo convite. Eu fiz essa pesquisa sobre... juntando orientações, né, procurando estudos que trouxessem orientações para terapeutas de casal que desejassem atender pessoas LGBT e mais. Então, a pesquisa foi voltada para essas orientações, para a busca dessas orientações. E eu sei que você encontrou muita coisa, né, durante essa busca, mas eu queria que você destacasse pra gente um pouquinho o que você encontrou de dados, enfim. Eu encontrei muitos dados, acredito que principalmente por eu ter ampliado, né, a população. Então, eu peguei pessoas LGBTQIA+, que eu peguei toda a população ali. Então, são muitos dados, né, são muitos recortes. Mas esses recortes eu tirei de 8 estudos. Então, não foram tantos estudos que apareceram nas 3 bases que eu busquei. Então, a gente tem esse paralelo, assim, né, de bastante dados que foram encontrados, mas muitos dados também, alguns desatualizados, outros dados precisando mais investigação, alguns dados que na minha discussão eu até fiz alguns questionamentos, né, e fiz alguns paralelos com outras questões. E ao longo dessas orientações vieram, né, muitas que trouxeram uma perspectiva para a gente de aprofundar um pouco nosso preparo para esses atendimentos. Então, o nosso preparo, você já quer dizer assim, ela é psicóloga, gente? Psicóloga e terapeuta de casal. Isso, então assim, o nosso preparo, você está contando que você foi estudar uma circunstância, uma condição, tipos de pessoas, etc., mas é um recorte, mas ao mesmo tempo é bastante ampliado, para poder trabalhar de maneira adequada no consultório. Sim. Porque isso precisa ser compreendido por todos nós, porque nós, da psicologia, nós precisamos aprender a lidar com determinados tipos de pessoas, porque essas diferenças vão fazer diferença. Sim, sim. E foi exatamente por esse caminho, por esse raciocínio que eu fiz essa pesquisa. Você também falou de casais, e parece que interessa a gente conversar disso, que é um dos assuntos importantes aqui do nosso programa dominical. Terapia de casais com a população LGBTQIA. Opa! Mas espera aí, essas letras se misturam nesses casais, não se misturam, tem diferença, porque você... Felipe, eu já estou prestando atenção porque, assim, essa semana pode acontecer de eu atender um casal que eu preciso entender isso que você está contando, e não estou brincando. Por quê? Porque nós precisamos constantemente estar aprendendo coisas, e você já está me mostrando que deve haver uma variação importantíssima que precisa ser considerada. E esse é o começo, entender que existe uma variação importante. Bom. E aí, inclusive nos estudos, o começo, né, as orientações trazem por onde começar, é perguntar. Você precisa perguntar, você precisa entender ali, né, qual que é a identidade de gênero dessa pessoa que chega ali no seu consultório. Explica para o pessoal o que é identidade de gênero. Uau! Então, a identidade de gênero é como a pessoa se identifica, né? Então, como a pessoa se identifica num sentido de gênero, né? Quando a gente diz. E o que seria um gênero? Geralmente a gente conhece gênero
dois gêneros ali, né? Que a gente socialmente mais conhece, homem, mulher. Mas a gente entende na psicologia que está para além disso, né? Então, e a gente começa a entender que não é algo inato, não é algo que a pessoa simplesmente nasceu homem, nasceu mulher, e é isso. Então, existe uma identificação, por isso identidade de gênero. Entendeu? Para entender um pouquinho melhor. E aí, isso diz respeito a essas letras todas, quando a gente fala. Muita gente se preocupa assim, mas é muita letra, eu não vou entender. Você nos deu uma solução importante. Pergunta. Pergunta. É melhor a gente perguntar. Porque se eu pergunto, eu estou querendo saber e demonstro que eu posso compreender o outro, que pode ser diferente. Vai ser diferente? Não sei, pergunte. E não só identidade de gênero, mas também orientação sexual. Opa, outra coisa. Outro termo, sim. Que vai dizer um pouquinho sobre essa direcionamento, para onde se direciona, né? Para onde se orienta o desejo, o afeto, né? Das pessoas. Então, para onde se orienta no sentido de o que me interessa, quais são os outros gêneros, quais são os outros corpos que me interessam, e isso vai dizer um pouquinho da minha orientação sexual. Uau. Camila, eu fiquei pensando aqui enquanto você falava a respeito dessa multiplicidade de identidades e orientações afetivos sexuais, enfim. E aí, nessa sua pesquisa, você identificou diferenças? Porque é muito comum a gente colocar tudo dentro do mesmo... da mesma... levar tudo todo mundo no mesmo saco, né? E a gente existem diferenças aí, né, entre essas populações. E eu queria saber como que foi isso, porque você falou exatamente, começou falando sobre isso. Eu ficou um trabalho extenso porque eu ampliei para toda a população, né? Sim. A gente identifica diferenças, e isso é um ponto que surgiu no trabalho quando fala de interseccionalidade, né? E um dos pontos, quando estava explicando, né, esse ponto, que é um termo que vai trazendo, né, que na psicologia, para a gente olhar para os diversos marcadores de identidade, né, para as diversas identificações que as pessoas têm, que são marcadas pela estrutura social também. Então, uma pessoa branca, uma pessoa preta, indígena, uma pessoa heterossexual, bissexual, são todos marcadores que a gente precisa entender. E a interseccionalidade vai falar assim, você precisa olhar para todos esses marcadores. E o que eu encontrei, né, no trabalho? Uma forma de pensar a interseccionalidade que seja olhando para... Tá, essa pessoa aqui é lésbica, por exemplo, né? Uma orientação sexual. Mas eu não vou generalizar todas as lésbicas são iguais aqui. Tem muitos marcadores que vão se atravessando uns nos outros para constituir também uma diferença. Então, tem uma similaridade entre esse grupo e tem uma diferença também. E aí que entra o legal dessa pesquisa, que é a gente entender, a gente precisa perguntar o básico para as pessoas que estão chegando na nossa clínica, mas a gente precisa ir um pouco além. E aí foi o que trouxe essa pesquisa. O que é esse além que a gente precisa ir, que a gente precisa estudar para a gente o que é esse além? Atender? E aí a pesquisa traz alguns pontos, né? Um desses pontos que eu acho muito legal é uma autoanálise crítica. Então, o que é essa autoanálise crítica que um dos estudos traz? Que é avaliar quais são as crenças, quais são os aprendizados que eu recebi ao longo da minha vida sobre identidades de gênero, orientação sexual, sexualidade, relacionamentos, sobre o que é a norma, o que não é a norma. Então, começa por aí, essa autoanálise crítica. E identificar o que eu fui aprendendo. Isso é um ponto, por exemplo, né, desse aprofundamento. Outro ponto fala sobre a terapia afirmativa, que é uma abordagem que vem se ampliando para ser usada com qualquer outra abordagem da psicologia, né, em conjunto, para a gente olhar para as especificidades de minorias sexuais e de gênero, de pessoas LGBTQIA+. E aí, na terapia de casal, são poucos estudos que trazem, mas já tem alguns trazendo a terapia afirmativa para a terapia de casal. Então, até tem alguns passos que trazem para trabalhar um aspecto específico, né, de minorias sexuais de gênero, que é o impacto dos estressores de minoria.
como que a gente olha para o impacto desses estressores, né, estressores sociais, que são específicos, né, vividos especificamente para essa população, como eu olho para esse impacto desses estressores nas relações, nos relacionamentos. A gente fala muito para olhar para esses impactos no indivíduo, mas e como que eu olho para esses impactos na relação, na parceria? Será que não tem impactos específicos na parceria? E o estudo que eu fiz, dos estudos que eu levantei ali, mostram que tem impactos específicos. E que a gente precisa investigar ali na clínica quais são os impactos nessa parceria. Será que tem impactos aqui? Quer dizer, um terapeuta de casais que atenda ou queira atender essas populações LGBTQIA+, precisam compreender algumas outras coisas. Primeiro que os indivíduos enfrentam situações que podem ser bastante desgastantes para o indivíduo. Mas quando nós estamos falando do casal, a entidade casal, além dos indivíduos, ainda tem uma outra circunstância. Você falou estressores. Quer dizer pra gente o que são esses estressores? Porque aí acho que vai fazer todo mundo entender. Tá. Os estressores de minoria são como marcadores que a gente... Eventos, estressores são estressores que decaem sobre minorias sociais. Então, é uma teoria que vai falar sobre algumas vivências. Por exemplo, o que a gente entende pelos estressores? Alguns exemplos que talvez fique mais fácil, né? Violências, discriminação, né? Vividas em ambientes sociais, isso é um tipo de estressor. Expectativa de rejeição, né? Que essas pessoas vão vivenciando. Então, você vivencia muitas rejeições, ou você aprende socialmente que é errado ali. Ser como você é. Você vai desenvolvendo essa expectativa de uma rejeição. Então, isso também é considerado um estressor. Então, são vivências específicas que geram um estresse emocional, que geram um desgaste emocional, psicológico. Uau! Felipe, isso vai ampliando, o que ela está contando vai ampliando muito o que nós da psicologia, um terapeuta precisa compreender como administrar essas circunstâncias. E não, nós não estamos curando ninguém, nós estamos ajudando essas pessoas a enfrentarem essas circunstâncias sem ter o sofrimento que já se espera delas, né? Porque você falou de estressores, é como se todo mundo fosse também assim, olha, se alguém quiser sofrer, que sofra, eu não vou fazer nada favorável. E você está contando que nós temos uma função de auxiliar as pessoas a lidar com essas circunstâncias para poder viver o melhor possível no mundo. E quando a gente fala de relações, né, eu até vou trazer um outro ponto, que muitas vezes eu uso o termo parcerias, né? Nem uso tanto o termo casal, mas uso o termo parcerias para a gente até ampliar um pouco a perspectiva de relacionamentos. E quando a gente vai falar de olhar para esses estressores nas parcerias, a gente vai pensar qual que é o impacto de uma expectativa de rejeição quando eu estou num relacionamento. Qual que é o impacto das violências sociais, né, num relacionamento? Será que as parcerias, como que elas manejam? Por exemplo, tem apoio familiar? Não tem? Consegue acessar serviços, ambientes sociais tranquilamente, essa parceria? Como que isso impacta na vivência da relação? Tá. Eu fiquei pensando também, voltando um pouco no conceito de interseccionalidade, né? Que é isso, né? Aquilo que afeta a gente. Nós somos afetados por várias coisas, né? Várias vivências, cada um de nós vai ter uma vivência diferente, a depender da nossa orientação afetivo-sexual, da nossa identidade de gênero, enfim, de tantas outras coisas, né? E eu acho que o conceito de interseccionalidade, ele ajuda muito a gente a entender, principalmente quando a gente fala sobre relações, né, Camila? Porque a gente vai estar dentro de uma relação, pode ser 2, 3, 4 pessoas, enfim, mas que cada uma delas vai ser afetada por uma coisa dentro da sua vida, assim, né? Sim. Ela vai ter passado por experiências únicas, enfim, dependendo da forma como ela se identifica e tudo mais. E aí eu fico pensando o quanto isso também é importante de se observar quando a gente está falando sobre casais, né? Essas diferenças. A Carla fez um comentário que vai muito de acordo com isso, que é a vivência de cada pessoa na relação pode se estressar na relação, né? Sim. De ter essas vivências aí de cada um, né? Sim,
E isso também é algo que apareceu ali durante o meu trabalho, que é como identificar e trabalhar essa interseccionalidade. Então, você identificar quais são os fatores que atravessam cada pessoa da parceria e como que isso molda a dinâmica da relação. Como que molda como cada pessoa foi criada dentro do ambiente, às vezes dentro do ambiente religioso, o que recebeu, né? Como que isso molda a minha forma de entender esse outro na relação. E não só, tem mais um fator. As terapeutas também precisam pensar quais são os meus fatores aqui e como que isso interfere nessa relação que ali dentro da terapia, ali naquele contexto, é uma relação de 3 pessoas, pelo menos, né? Uhum. Então, como que também os meus marcadores, né, aquilo que eu carrego, né, como identidade, também afeta o modo como eu tô lendo essa relação, como eu tô me colocando, como essas pessoas estão me lendo e estão reagindo a mim, reagindo um ao outro. Então, estar consciente de tudo isso é o primeiro passo para falar abertamente e aprender como manejar. E aí, o aprender como manejar, na pesquisa traz falar abertamente. Identificar esses marcadores e falar sobre marcadores sociais, sobre raça, sobre gênero, sobre classe. Abrir sessões para falar sobre isso quando a gente identifica que é pertinente naquele casal, naquela dinâmica. Na relação. Relação. Sim, eu acho que isso também, Oswaldo, é muito do que a gente vem falando nos últimos programas aqui do Café. Recebemos outras pessoas que fizeram o ESA também aqui nas últimas semanas. E a importância para o terapeuta olhar para essas questões que muitas vezes você não vai ter contato na sua vida porque não é a sua realidade. E aí você passa a estar dentro de uma dinâmica ali durante a terapia, em que você vai estar convivendo com essas pessoas que trazem marcadores diferentes, como Camila falou, né? Raça, classe, orientação afetivo-sexual, enfim, identidade de gênero, são questões que vão influenciar também, né? Dentro dessa dinâmica entre terapeutas e pacientes, né? Uhum. Uau! Você está nos fazendo compreender que nós, no trabalho de psicoterapia, nós precisamos compreender essas especificidades, essas diferenças, porque nós não podemos tratar todas as pessoas de maneira igual, como se tivessem vivido a mesma coisa. E isso lembra uma coisa que todo mundo na faculdade de psicologia, meio que assim, é um indivíduo. Mas será que às vezes a gente não esquece isso exatamente porque você falou, a nossa experiência de vida faz com que a gente enxergue o mundo de uma maneira muito baseada no que nós vivemos. Então eu vou ver o outro também com os meus olhos, com a minha forma de ver. Perfeito. E prestar atenção no outro com essas variações, essas dificuldades específicas, isso é algo que é um exercício cotidiano para nós, não é? Exatamente. É um exercício cotidiano. E isso também aparece ali na pesquisa, o quanto não é porque eu fiz uma autoinvestigação uma vez que isso acabou. A cada paciente, a cada parceria, a cada dia, eu vou rever como isso está me afetando, como os meus pressupostos estão afetando a minha avaliação, o meu raciocínio clínico nesse caso. Então, é o tempo todo se questionar isso. Essa é uma pergunta central. Como os meus pressupostos, as minhas crenças, os meus valores estão afetando o meu raciocínio clínico? E aí eu preciso considerar como os meus pressupostos cis, heteronormativos, né, estão afetando esse raciocínio. Então, essa é uma pergunta a se fazer constantemente atendendo essa população. Quer dizer, essa pergunta é para nós terapeutas. Isso. E alguém que nos procure para terapia, que seja dos grupos LGBTQIA+, o que essas pessoas precisam olhar e falar para a gente, assim, porque de alguma maneira também é necessário exigir, né? Exigir a nossa atenção. Quer dizer, a outra pessoa, quem vem nos procurar, tem especificidades, ela tem que ficar esperando que a gente aprenda tudo dela, ou ela precisa também cutucar a gente? Porque eu acho que a gente precisa ser cutucado. Nós precisamos ouvir alguém dizer, mas olha, não é bem assim. Opa, compreendi errado. Então explica. Eu acredito que é importante existir um ambiente em que as pessoas possam dizer, não é bem assim.
O ambiente. Nós somos os responsáveis, Nós somos os responsáveis de por fornecer. esse ambiente. Então, é importante, sim, que as pessoas LGBTI+, que vão procurar terapia, saibam que devem falar e que, se não estão se sentindo à vontade naquele ambiente, naquela relação, é importante que falem e que, se esse falar não for bem acolhido, não for bem recebido, que não estejam mais naquela relação. Que se coloquem em uma outra relação profissional, com outro profissional. E porque é muito da nossa responsabilidade construir esse ambiente. Você falou de uma coisa que é muito importante, que muitas vezes, às vezes a gente até ouve colegas de profissão como querem dizer, o problema é o paciente. Não, a outra pessoa que nos procura precisa resolver problemas, mas nós é que temos que fornecer o ambiente propício para isso. E o ambiente propício muitas vezes passa exatamente por nós nos questionarmos, entender como é que nós estamos sentindo aquela situação, como é que nós estamos reagindo àquelas histórias de vida, àquelas circunstâncias. Principalmente, eu acho que você me chamou a atenção para isso, principalmente para eu não ficar com algumas emoções negativas, tipo, me dá uma raiva e eu vou e falo uma coisa ruim para outra pessoa. Quer dizer, eu tenho que me perceber antes de falar e comunicar e conversar. É minha responsabilidade como terapeuta. E também tem um outro fator que são as negligências. Às vezes, por mais que a gente não fale ativamente com raiva, a gente negligencia fatores dessa população por a gente não estar estudando quais são as necessidades, quais são as vivências específicas dessas populações, como se portar, como fazer esse raciocínio clínico nesse atendimento. Então, a gente acaba negligenciando também sem perceber. E até porque a gente aprende, a gente tem abordagens que vêm de uma perspectiva cis heteronormativa. E na terapia de casal, isso é muito até mais forte do que em na psicologia de modo geral. Então, foi o que eu percebi. Na terapia de casal, se fala muito menos do que na psicologia de modo geral sobre essas diversidades. Então, a maioria dos terapeutas aprende com uma base cis heteronormativa. E mesmo que não tenha aprendido assim, isso é feito para casais cis, casais hétero, a teoria foi baseada nesse tipo de relação, nesse tipo de pessoa, nesse tipo de casal. Então, a gente precisa ampliar essa visão, né? E aqui eu vou falar também, porque eu acho importante, o quanto o trabalho da Camila é um pontapé para a gente olhar para essas questões. A gente, que eu digo, todos nós e psicólogos, enfim, principalmente, né, porque o trabalho dela fala muito sobre essa questão de orientações para atendimento. Então, como é necessário a gente estar de olho nessas questões, psicólogos estarem também em busca desses conhecimentos, né? Como eu sempre falo, somos pessoas diversas, vocês lidam com pessoas diversas durante todos os dias na clínica, então o trabalho dela é um pontapé muito interessante para servir como uma orientação e uma busca de conhecimentos relacionados a atendimentos, né, de casais, de pessoas LGBTQIA+. Vocês estão ouvindo coisas importantes aí. E eu já quero perguntar e pedir para a Camila fazer um apanhado geral assim. Manda uma mensagem para quem está ouvindo, sejam terapeutas, sejam pessoas que procuram psicoterapeutas. Como é que você pode dar um fechamento sobre isso? Uau! Um desafio, né? Acho que quero começar complementando um pouco, Felipe, aí construindo essa fala, que esse trabalho ele é só o começo. Então, que nem você falou, essas orientações, elas precisam ser complementadas, elas precisam ser olhadas e revistas e atualizadas. A gente precisa produzir mais conhecimento, a gente precisa se apropriar desse conhecimento e a gente, acho que precisa se abrir um pouco mais, assim, para... Não diria, acho que é muito raso a gente falar se abrir para essa diversidade, né? Mas acho que é sair um pouco desse raso. Eu digo, porque a gente começa no raso, vamos se abrir para essa diversidade, mas como na prática? Como na prática eu faço isso? Nós temos que nos questionar para começar a aprender a estar disponível para as variações possíveis que nós temos no consultório. E eu diria que o principal é como eu faço para construir um ambiente de segurança. Um ambiente de segurança, isso é o essencial, é o básico, quando a gente pensa nessas vivências.
Maravilha. Nós estivemos aqui conversando com a Camila Pelizer. Ela é psicóloga, terapeuta de casais e atua com questões LGBTQIA+. Tivemos aqui o auxílio e participação do Felipe Vaz, ele é nosso colega e parceiro de várias questões do Impassex. Ele é professor do ESA, do curso de especialização em sexologia aplicada, que é um curso que nós temos no Impassex. E, na verdade, eu vou pedir para ele, ao se despedir também, Felipe, nós temos o nosso congresso daqui a um mês aqui em São Paulo. Então, para quem quer saber mais sobre essas questões, ver trabalhos atuais que estão sendo feitos na área de sexualidade, escutar pessoas falando sobre questões diversas a respeito das sexualidades, a gente tem Congresso Internacional Multidisciplinar em Sexualidades, que acontece agora nos dias 8, 9 e 10 de maio, aqui em São Paulo, no bairro da Liberdade. E as informações você encontra no site do Impassex, que é o impassex.com.br. Gente, obrigado à participação de vocês. Foi ótimo estar aqui com vocês. E espero vocês semana que vem com um assunto também bastante diferenciado, que é sobre intersexualidade. Sabem que tem pessoas que nascem entre um sexo e outro? Nós estamos falando de coisas biológicas também. Então, venham ouvir com a gente aqui. Nós precisamos conversar sobre todos os assuntos. Boa noite a todas as pessoas e boa semana para vocês.